Eu acredito nele, eu confio nele, por isso eu voto nele, nele eu boto fé. É preparado, já deu conta do recado, quem venceu a inflação enfrenta o que vier. Pra ter emprego e um país melhor pra gente, eu quero ver Fernando Henrique presidente. Pra avançar, andar pra frente, eu quero ver Fernando Henrique presidente. Eu acredito nele, eu confio nele, por isso eu voto nele, nele eu boto fé. É preparado, já deu conta do recado, quem venceu a inflação enfrenta o que vier. Pra ter emprego e um país melhor pra gente, eu quero ver Fernando Henrique presidente. Pra avançar, andar pra frente, eu quero ver Fernando Henrique presidente. São 8 horas. Está no ar o Jornal da Band, com Paulo Henrique Amorim. Boa noite, tudo bem? Nós vamos começar com a reação do governo brasileiro à crise. Há 11 dias da eleição, o presidente Fernando Henrique adverte o país que vai tomar medidas duras. Pela primeira vez, admite aumentar impostos e recorrer ao Fundo Monetário Internacional. Antes, vai antecipar as medidas que seriam exigidas no programa do FMI. Num discurso de 20 minutos, hoje no Itamaraty, o presidente defendeu a reforma da Constituição e cortes nos gastos. O prejuízo tem de parar. O Estado tem de caber dentro dos recursos que a sociedade lhe dá e tem que utilizá-los da melhor forma possível. Aumentar os impostos. Se não formos capazes de reduzir as despesas na velocidade e volume necessários, como estamos propondo, talvez sejamos obrigados a uma discussão aberta sobre o aumento de impostos. Ir ao FMI. Não temos e não teremos medo de tratar de nossos ajustes com abertura em relação ao mundo. Dialogar intensamente com parceiros e com as instituições internacionais, como o Fundo Monetário, o Banco Mundial, o Banco Interamericano de Desenvolvimento e o BIS. Se for do interesse do país, o entendimento com as instituições, o faremos. O alerta. E é meu dever apresentar ao povo brasileiro uma visão sobre o que precisa ser feito. Há uma condição fundamental para qualquer plano de governo, para qualquer candidato que vença as eleições, se de fato quisermos afastar as sombras sobre o nosso futuro. Por que o presidente Fernando Henrique decidiu fazer esse discurso pouco antes da eleição? Eu vou começar agora com a repórter Maíla de Martino, em Brasília. Boa noite, Maíla. Maíla, esse discurso tem a ver alguma coisa com a última oscilação nas pesquisas? Bom, segundo o presidente, faz 18 dias, desde o auge da crise, que ele e o ministro da Fazenda, Pedro Malan, decidiram sobre a necessidade de avisar a população de que medidas duras virão. Mas o presidente disse ter ficado com medo de que anunciar dias piores no meio da turbulência econômica só deixasse o mercado ainda mais nervoso. Essa semana, o presidente avaliou que a situação está mais calma e por isso decidiu fazer o discurso que foi escrito pelo ministro da Fazenda, Pedro Malan. E esse discurso tem alguma coisa a ver com a viagem do ministro Malan a Washington já a partir do fim de semana? Tem sim, foi um alerta à população, mas também foi um discurso para o mercado, e para o mercado externo, inclusive. O presidente disse que esse discurso de hoje, o ministro Pedro Malan vai levar na bagagem, nas conversas de empréstimos com a comunidade financeira internacional, já se antecipando às tradicionais exigências do FMI. Agora, no comitê do presidente Fernando Henrique, o que é que os amigos do presidente Fernando Henrique acham desse discurso de hoje? Bom, os pesquisadores avaliaram que o impacto de anunciar medidas duras nas vésperas da eleição não vai ser nenhum entre a massa do eleitorado. Eles acham que essa parte do eleitorado, que tem mais dificuldade de acesso à informação, se deixa levar muito pelo clima do momento. E segundo os amigos e colaboradores do presidente, os ventos estão a favor de Fernando Henrique. Paulo Henrique. Obrigado, Maíla. Uma boa noite.
O presidente Fernando Henrique recebeu hoje uma carta, já traduzida pelo Itamaraty, do chanceler da Alemanha, Helmut Kohl. Kohl apoia as medidas que o governo tomou para defender o real, especialmente as que procuram reduzir o déficit. Kohl diz que a Alemanha vai ajudar o Brasil a enfrentar os problemas. Hoje se discutem, na verdade, duas maneiras de montar um esquema de ajuda internacional ao Brasil. Um fundo de contingência com dinheiro dos países ricos e um programa tradicional com Fundo Monetário Internacional. Cada vez fica mais próxima a realidade de um pacote que deve ajudar o Brasil a enfrentar a dura situação econômica mundial. Segundo a edição de hoje do jornal The New York Times, o pacote estaria sendo estruturado da seguinte forma: cerca de 10 bilhões de dólares do FMI, mais 5 bilhões do Banco Mundial e do Banco Interamericano de Desenvolvimento, mais a contribuição ainda não especificada dos países industrializados e mais a boa vontade dos credores privados, que, confiando no Brasil, rolariam a dívida atual e entrariam com mais 10 bilhões de dólares, num total geral em torno dos 30 bilhões. De sua parte, o governo de Fernando Henrique Cardoso seguiria adiante com severas reformas estruturais, que teriam, entre outras coisas, a forma de cortes no orçamento. O ministro da Fazenda, Guido Mantega, anunciou hoje que o Brasil vai emprestar 10 bilhões de dólares ao Fundo Monetário Internacional. O valor, que será retirado das reservas brasileiras, deve ser usado para ajudar países em dificuldade por causa da crise. Pessoas ficavam de joelho com o FMI. Vocês viram que engraçado? Essa semana eu emprestei 10 bilhões de dólares para o FMI. Pega aí. The most popular politician on earth. Mais popular da Terra. Most popular long-term politician on earth. It's because of his good looks. Mas na política você é você e a sua circunstância. E ele é um Fernando Henrique Boy. Você não tem como não ser. Ele foi ministro do governo Fernando Henrique 8 anos. Como é que eu vou me apresentar, por exemplo, se eu fui ministro do Lula? Se eu fui ministro de Itamar Franco? Faz parte da minha biografia, você aceitar ser ministro. E eu rompi com o governo Fernando Henrique e ele ficou os 8 anos. O que aconteceu no governo Fernando Henrique? Na minha opinião, com o maior respeito, não é nada pessoal. É assim, o Brasil, quando o Fernando Henrique tomou posse, eu era ministro da Fazenda. O Brasil tinha levado 500 anos para fazer uma dívida pública equivalente a 38% do PIB. Essa gente... Governador Serra, hoje, ministro do Planejamento, membro da equipe econômica, trouxeram essa dívida para 78% do PIB em apenas 8 anos. Levou 500 anos, brasileiro, para que a dívida chegasse em 38% do PIB. E foi uma dívida feita para fazer a Petrobras, a Eletrobras, a Telebrás, as Estradas Brás, etc, etc. Essa gente dilapidou o patrimônio brasileiro. Aí a carga tributária que pesa sobre quem trabalha, pesa sobre quem produz, tira a competitividade sistêmica, era de 27% do PIB quando eu era ministro da Fazenda. O Fernando Henrique entregou para o Lula com 35% do PIB. O investimento brasileiro caiu ao pior nível desde a Segunda Guerra Mundial. Destruíram as universidades brasileiras, perdemos 1/3 dos mestres e doutores, que leva 40 anos para formar em apenas 8 anos de maluquice, de prostração ideológica neoliberal, de mistificação. O Hélio Gaspari, para eles não me processarem, porque eles querem me amordaçar com o negócio de processo. O Hélio Gaspari chama o processo de privatização que eles fizeram de privataria. O que significa privataria? Uma mistura de privatização com pirataria. O Brasil simplesmente foi ao resto do chão, faltou energia. Pelo amor de Deus. Quer dizer, tem alguma animosidade minha? Se tiver, desminta um número meu. Então essa gente não pode voltar, porque agora o Lula provou para nós próprios brasileiros que nós temos condição de resolver o nosso desafio. E olha que o Lula pegou a coisa degringolada. No ano de 2003 o Brasil quase quebra de novo. E agora passamos a maior crise da história do capitalismo moderno e o Brasil não quebrou. Então uma das primeiras providências que o Serra tomou, quando tomou posse na Prefeitura de São Paulo, foi privatizar a conta da Prefeitura. Tirou de um banco onde estava e botou num banco privado. Fez uma licitação, etc, etc, mas botou num banco privado. Ia vender a nossa caixa quando o Lula mandou. Eles falam mal, violentamente, do Maluf, não foi eu que vou defender o Maluf,